Bom dia. Finalmente tomei vergonha de gravar um vídeo sobre algo que urge. Estão tentando, aos poucos, legalizar a pedofilia. Eu sei que essa afirmação é forte, choca. Muitas pessoas podem pensar que eu estou viajando na maionese, mas algo que é muito importante existe uma coisa chamada The Chapman Report sobre o cara que estudou, supostamente estudou a sexualidade nas crianças, que chama o Kinsey. Ele usou pedófilos que abusavam de crianças para seus estudos. Até hoje, a psicologia moderna está baseada em muita coisa sobre os estudos deles. Por aí vocês podem imaginar como que até muitos dos próprios psicólogos não sabem disso. Uma amiga minha que fazia faculdade, eu apresentei esse filme para ela, que vou linkar embaixo, e ela ficou muito chocada, porque ela que estuda psicologia não sabia sobre isso. Aí é o seguinte, a pedofilia, primeiramente, a gente precisa distinguir sobre pedófilo e pedossexual. Qual é a diferença? O pedófilo é como um alcoólatra. Ou seja, ele tem a compulsão, mas tem alguns que, por ter consciência que ele faria mal à criança, ele consegue conviver com esse impulso sem abusar de nenhuma criança. O pedossexual é diferente. Ele muitas das vezes nem é pedófilo. Ele muitas das vezes tem sérios traços de sociopatia, psicopatia. O kick dele é a obtenção total e restrita de poder sobre um ser indefeso. Ou seja, muitas das vezes a motivação dele nem é sexual, é sim pelo poder. E aí ele usa de extrema violência. O que ocasionou de eu começar a gravar esse vídeo foi um link que uma amiga minha me mandou no Instagram, que é uma foto de uma menina que está de sapato alto, nua, em frente de um espelho preto e branco. Não dá para ver detalhe, mas a menina está nua. É uma imagem agressiva, que quem já pesquisa pedofilia sabe que não é tão inofensiva. Essa mulher, se diz diretora e fotógrafa, tem 230 mil seguidores. E é interessante que frequentemente essas pessoas são usadas dentro da arte, são patrocinados, o que a gente pôde ver também com Abramovich, que é considerado um ícone, porém com o Spiritual Cooking, etc. dela, ela meio que normaliza essas coisas, ou tenta normalizar através da arte. Um movimento que já vem há muito tempo, a gente pode ver a terceira onda do feminismo, o movimento LGBT. Eles primeiro se utilizaram do politicamente correto e depois para intimidar as pessoas, e depois começaram a normalizar tudo. E eu estou falando nisso porque dentro desses dois movimentos, já se encontram pessoas misturadas que começam a pregar abertamente que o pedófilo
ele é um pobre coitado que a gente tem que ter piedade, e que se ele não usa da violência, a criança não sofre nenhum dano. Eu vou procurar, vou tentar linkar esse vídeo também, tá em inglês. E esse canal já foi denunciado, não foi retirado do ar. Ou seja, o YouTube ele tem uma política um tanto estranho quanto os bloqueios e os critérios que ele usa para excluir e bloquear determinados conteúdos, e outros, como a pedofilia, ele tolera. O Instagram, essa foto que eu falei, eu fiz uma denúncia e a foto continua no ar. Ontem tinha 1.600 curtidas, hoje já estava com 2.500 curtidas. Não vou linkar essa foto porque eu não quero fazer propaganda para essa pessoa. Mas eu tenho print. Se alguém quiser, eu posso provar o que eu estou falando. E ele continua no ar, então. Essa minha amiga que tinha me mandado esse link, ela falou que na família dela acabou de ter um caso de pedofilia. E ela está muito chocada. Ela falou, olha, logo eu, que não estava isento e não estava alheio a esse tipo de questão, não consegui identificar um pedófilo dentro da família. E aí que está o grande lance. Se você tem 500 pessoas na tua lista no Facebook, estima-se que há 5 pedófilos. Ou seja, 1% da população, isso é uma estimativa por baixo, tem tendência a pedófilos. Aí, novamente, a gente precisa ressaltar de que o fato de ele ser pedófilo não significa que ele vai abusar das crianças. Graças a Deus tem gente que é consciente, ele como o alcoólatra não vai no pé sujo, ele evita as coisas, os lugares e as situações onde ele poderia estar sozinho com criança. São pessoas, nem todo, não é pelo fato do cara ter tendências pedófilos, ele é um ser do mal. Agora, pedossexual sempre. E essa distinção eu fiz baseado numa entrevista que eu vi com uma psicóloga alemã que está no sistema prisional e especializado só nesses casos. Então, achei muito interessante ela falar isso e fazer essa distinção. Porque somente... que nem, por exemplo, tem cura? Não. O cara escolhe ser gay? Não. Mas ele nasce assim. E o pedófilo frequentemente nasce assim também. Frequentemente não. Ele nasce assim, com essas tendências. O pedossexual não. A motivação dele pode ser financeira também. Ele produz imagens e vende na internet, que são consumidos. Por isso, é preciso saber também que qualquer pedófilo que consome imagens, ele se torna um coautor. Aí ele já é não mais inocente. Porque são abusados de crianças diariamente com esse objetivo de produzir esse material. Eu já tinha visto um documentário do Scotland Yard. É monstruoso o estoque que eles têm de imagem que estão na internet. É um dos maiores negócios que tem. Aí eu vou fazer uma ponte. Muitos de vocês não ouviram falar de Pizzagate. Pizzagate, para quem não sabe, é um escândalo que estourou através da soltura de e-mails dos irmãos Podesta, que foram... aliás, o John Podesta ele foi assessor da campanha da Hillary, que, aliás, tem muitas acusações contra ela também nesse aspecto. O Bill Clinton comprovadamente viajou várias vezes num chamado Lolita Express, no avião do Jeff Epstein,
que é um pedófilo convicto, convicto não, como é que é? Condenado, ou seja, ele não é uma teoria de conspiração, ele foi julgado e condenado sobre pedofilia. Ele tinha um avião chamado Lolita Express. E ali o Bill Clinton ele viajou várias vezes, também a Lolita Island, onde ele havia meninas de 13 anos e o Prince Andrew também, da família real, já foi para essa ilha também. Por aí a gente pode ver, é altíssimo escalão. E o Wikileaks ele divulgou esses e-mails e por isso é chamado de Pizzagate, porque tem uma pizzaria em Washington que é acusado disso e a palavra pizza pizza, walnut, tem vários símbolos e expressões, uma delas é pizza, que é ligado à pedofilia, por isso que se chama Pizzagate. E é interessante observar como todas as vezes que o mainstream falou alguma coisa a respeito, ele abafou essas notícias e chamou as pessoas que investigaram e de adeptos de teoria de conspiração. Óbvio que tem gente que viaja, mas não tem uma investigação, não tem um clamor na mídia, em geral, para o combate da pedofilia. Pelo contrário, cada vez mais aparecem artigos que falam sobre como que eu vou te dizer? Eles colocam uma coisa como se não fosse uma coisa tão grave assim, se não se usa violência, que a gente deve ter mais aceitação, respeitar mais essas pessoas. Exatamente a mesma tática que foi usado e que está sendo usado nessa coisa chamada gender mainstreaming e tudo isso está conectado. Só não vê quem não quer. E por isso eu falo tão mal desses movimentos, porque eu reconheço uma agenda por trás. Recentemente, eu vou ver se eu consigo achar esse link, recentemente afrouxaram uma lei no Congresso Brasileiro também. E uma coisa que é muito grave, que por tudo que tem sido feito nessa área de pedofilia, a gente pode ver que altíssimo escalão está envolvido, tem muitos políticos, juízes, promotores envolvidos nessas redes, são poderosíssimas. E frequentemente essa pessoa que está dentro de uma rede dessa, você pode imaginar que ela é facilmente chantageada. O meu cunhado na Suíça, ele é da polícia investigativa, era da polícia investigativa. Teve um caso que vigiaram uma casa na Suíça e aí documentaram várias pessoas que frequentaram essa casa, que rolava pedofilia. Dentro da delegacia de polícia, e olha que era uma das maiores cidades da Suíça, é como se fosse uma polícia federal, mas não uma agência lá uma agência no Rio, em São Paulo, sei lá. Dentro da agência sumiram dossiês de pessoas. Aí o investigador, ele trancou o escritório, trocou a fechadura e ainda assim continuaram sumindo mais documentos. Essas redes são extremamente poderosas, que a gente pode ver também no caso Marc Dutroux, que foi na Bélgica. Foi tentado linkar ele a uma rede poderosa de pedofilia, que ele não foi um autor único.
Esses documentários facilmente são encontrados na internet. Chama Marc Dutroux. E até hoje, 27 testemunhas foram mortos em circunstâncias extremamente suspeitas antes de depor. Você fala assim, pô, uma testemunha, outra morrer, tudo bem, é possível. Mas 27 é muita coincidência e não se investiga. E imagina também que um político que é pedossexual, ele é muito fácil de ser controlado. Ele, vamos supor que tem uma votação extremamente polêmica e o cara falou assim, pô, não, mas a minha consciência não permite votar assim. Aí de repente chega um dossiê na segunda de manhã, um cara deixa um envelope com fotos embaixo da porta. Imagina o que tem nessas fotos. Várias coisas que abordam esse lado sujo dele. Aí, num instante, ele vai votar como eles querem. Infelizmente, por tudo que eu tenho visto, pesquisado, eu não hesito mais em afirmar que somos regidos por muitos psicopatas e sociopatas. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Porque eles mentem descaradamente, sem tibutear. Eles tomam decisões para sacanear o povo. Eles são corruptos. Eles se vendem. Então tudo coisa, todos esses são atos que não deixam nenhuma dúvida sobre o caráter dessas pessoas, sobre que eles não têm nenhuma empatia com o povo, nenhuma. O grave disso tudo é, como eu falei, quando a imprensa noticia algum caso, ele é um daqueles caras, eu não vou dizer pobres coitados, só no sentido de não ter escolhido nascer assim, mas que abusou de alguma criança que não pode ser ligado a um sistema. Sabe, assim, um vizinho que abusou de uma criança, mas ele não está dentro de uma rede. O que dá muita revolta, que a gente pode ver que a imprensa ela nem cobra investigações mais profundas, e pior que isso, ela ainda abafa a tentativa ou as cobranças de pessoas como eu. O que seria feito? Eu seria chamado de adeptos de teoria de conspiração, ou então de lunático, ou de sabe? Como isso é uma praxe dentro da imprensa, a gente só pode acreditar que dentro da própria imprensa, em escalões muito altos, existe um monte de pedófilos também. Pior, pedossexuais, que também se envolvem. E que também, porque imagina, se os caras têm essa tendência, o que ele quer? Ele quer agir de maneira com que ele não possa ser punido. E a liberação disso é a coisa mais fácil. Então ele pode agir do jeito... Aí a criança perde toda a proteção. Toda. E é muito triste quando a gente vê que isso tem sido uma constante. Que no momento tem um caso na Alemanha onde uma pessoa que está revelando e isso em 4 países acontece: Suíça, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, onde eu pesquisei, tá? Que o serviço de proteção à criança está se tornando um negócio.
que às vezes são literalmente confiscados, crianças de família, por motivos banais e colocado em asilos. E frequentemente quem faz o laudo indicando que deveria haver uma retirada da criança do lar é dono do asilo. Então é um baita negócio que se faz com isso. Na Alemanha, por exemplo, recebem 3 a 7 mil, 3 mil a 7 mil euros por criança que está lá. Então, se o diretor é o mesmo que faz o laudo indiretamente, imagina, ele tem interesse em confiscar um monte de criança. E pior ainda, algumas dessas crianças elas somem dentro do sistema, que muitas das vezes os pais são impedidos de manter contato. E não estou falando de casos graves onde teve abusos sérios e severos de crianças. Estamos falando de casos onde, de repente, isso pode acontecer a você. Você tem uma briga mais ferrenha com tua esposa, aí um vizinho te denuncia, aí chega esse agente dessa agência e aí ele indica que tua criança não está segura na tua casa. E o que é muito grave é que cada vez que eu toco nesse assunto, é muita pouca repercussão que tem no Facebook, por exemplo. Porque as pessoas, esse é um assunto que apavora tanto que elas olham para o lado. E olha que eu não estou nem entrando em coisas mais pesadas, isso de repente eu posso fazer no futuro, dependendo da repercussão desse vídeo, que a pessoa pensa assim, não, eu não posso acreditar que pessoas possam fazer isso. Isso é um pensamento muito ingênuo, porque você está raciocinando com tua cabeça. E, infelizmente, existe um monte de monstros por aí. E cada vez que você olha para o lado, você está dando um pedaço de sombra onde eles podem agir. Qualquer criminoso, o que ele mais tem medo é de jogar luz em cima dele, de jogar luz em cima da causa dele, jogar luz em cima das pretensões dele. É preciso iluminar essas pessoas para mostrar o que eles andam fazendo, o que eles têm feito. Você olhando para o lado, a tua omissão vai fazer com que isso cresça mais ainda. Essa conta no Instagram que eu falei, não foi eu denunciei, amiga minha denunciou, tenho certeza que outras pessoas denunciaram, e a foto continua no ar. Mais uma prova clara que essas plataformas, Instagram, Facebook e YouTube, eles não estão tendo um compromisso sério no combate à pedofilia. E isso é muito sério. Quando você bloqueia um usuário no YouTube que criticou esse canal que faz propaganda para pedofilia e você deixa esse canal no ar, é muito grave. É muito grave. E, cara, é muito infantil se você fica rezando pro Deus e pensar e olhar pro lado e falar assim, pô, espero que não seja meu filho. Não pode fazer isso. A gente tem que se juntar. Cara, eu fico triste com quão poucas pessoas se juntam e aderem a essa causa. Então esse vídeo especialmente, cara, eu gostaria que você compartilhasse, que você desse um like, mostre teu apoio para mim, é muito importante. Porque, cara, como eu te falei, eu comecei essas pesquisas em 2009. São 8, 9 anos já onde que eu pesquiso isso. Eu vejo filmes e documentários que a maioria não tem estômago para ver. É muito triste. E eu tenho, porque faz parte da história do meu pai, faz parte da minha história indiretamente. Então é por isso eu não quero olhar para o lado, sabe? Eu quero entender mais o que meu pai
fazia, o que movia, por que ele estava tão machucado. Então eu gostaria muito que você pudesse me ajudar a divulgar esse vídeo. Gostou? Dê um like. Se quiser inscrever no meu canal, inscreva. Mas nessa vez, nesse vídeo que eu considero o mais importante que eu já gravei, me ajuda nessa causa. Não olhe para o lado. Vamos conseguir mais gente que está disposta a olhar para isso e me ajuda nessa. Valeu.